de Porto Alegre, entre no portal unimedpua.com.br. Já recebendo o governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Obrigado, Iris. Na correria do dia, da agenda, tem que cumprir final a agenda. De ano, né? Final de ano, né? Eu vi, ontem estava dando entrevista para as rádios do interior do estado também, né? Também estamos aí intensamente interagindo, podendo dividir algumas das ações do ano, projeções para o ano que vem, e agradeço muito o espaço que você tem nos dado. Secretário Caio Tomazelli, obrigado pela presença também, bom dia. Obrigado. Tá? Sim. Deixa eu começar por uma questão que está permeando e permeou o ano, né? A gente vai fazer uma avaliação aqui, vai dar uma recorrida, o Sérgio Macalós tem as suas perguntas também. Falar de um tema que é espinhoso para o gaúcho, que é a questão de pedágio, que começou lá em 1990, quando a instalação do primeiro aqui no estado, que era um pedágio estatal, ainda no governo Colares. Não houve muita reação. Depois teve os polos, que são do governo Brito, né? Que se mostraram ao longo do caminho, não foram bons para a economia do estado, alguns até foram um pouco melhores. E agora a gente tem a nova modelagem, né? Tem esse federal para a zona sul do estado, que é o mais caro do país, que não vai ser renovado, que traumatizou aquela região, e as cargas do porto também. Sei bem, sou daquela região, né? Então sei bem, também, sou de Rio Grande. Né? Isso. Ali do lado, vizinho. Mas faz tempo que tá fora lá, né? Sim, eu saí com 2 anos de lá. Isso. Né? Eu sou mais Porto Alegre, tá sabendo. Né? E agora tem a nova modelagem, né? Que é o Free Flow, que vem causando algumas reações das comunidades agora no Parlamento Gaúcho. O Bloco 2 já está de edital, o outro ainda está em discussão, né? E muitos palanques nas tribunas do Parlamento Estadual vêm se sucedendo de diversos partidos, né? Reclamando, levando em consideração aí as comunidades. Como é que o governo está vendo esse processo? Pode alterar um ou outro bloco, mais porque o 2 já está com edital, né? Como é que o senhor está avaliando isso? Né? Bom, mais uma vez, bom dia a todos. A nossa determinação, Osiris, sempre foi viabilizar ao Rio Grande do Sul os investimentos que esse estado precisa. Primeiro a gente precisa botar as contas em ordem, organizamos, reformamos a máquina pública, né? Privatizamos empresas para poder fazer com que o estado entrasse nos eixos. E hoje o estado do Rio Grande do Sul é um estado que consegue pagar as contas em dia, mas tem ainda limitações de capacidade de investimentos. Porque a nossa realidade é um pouco mais dura do que dos outros estados brasileiros, por conta do que se fez de errado ao longo de décadas aqui. Se gastou mais do que se podia, se contratou servidores de um jeito que era difícil de pagar, e a gente paga essa conta até hoje, um déficit previdenciário gigantesco, uma dívida com a União monumental, e isso não foi criado por esse governo, foi criado ao longo da história. Nós conseguimos investir mais do que outros governos, mas ainda não o suficiente. E mesmo estados que têm boa saúde financeira, que não têm a mesma dificuldade que nós temos, fazem concessões de estradas, porque é o caminho possível para viabilizar os investimentos necessários em infraestrutura. Não haverá desenvolvimento econômico com estradas que sejam como artérias, né, estranguladas, né? Você precisa ter capacidade de escoar essa produção com estradas seguras, que precisam ser duplicadas, enfim. Então, vamos só comparar o seguinte. É claro que falar contra pedágio é legal, né? Tanto quanto falar contra imposto. Falar contra imposto, falar contra pedágio, é fácil. Agora a questão objetiva é, precisamos dos investimentos. Como é que a gente viabiliza esses investimentos? O Estado tem capacidade no Tesouro? Vamos olhar a história do Estado. Nos últimos 40 anos, que é a minha idade, eu sou de 85, e que é o período da redemocratização do país, vamos pegar esse corte, o Dyer foi capaz de fazer, pelas suas próprias condições, do Tesouro do Estado, 50 quilômetros de duplicação. 50 quilômetros em 40 anos. Muito pouco. As concessões que nós estamos falando aqui é para fazer 600 quilômetros em 10 anos. Então o Rio Grande do Sul tem que tomar uma decisão. E é isso que do meu lado, essa decisão está tomada. E eu falei disso na campanha de 2018 e 2022. Eu fui eleito e reeleito falando o que faria. Essa é a decisão do Rio Grande. Vamos ser o estado que durante 40 anos faz 50 quilômetros de duplicação de estradas? Ou queremos ser o estado que faz 600 quilômetros em 10 anos? Eu quero que o Rio Grande do Sul seja o estado que tenha 600 quilômetros de duplicação em 10 anos e que tenha a garantia de manter bem essas rodovias. E eu sei, pelo histórico que o Estado tem, que ele não vai fazer isso com a sua própria capacidade do Tesouro. E quem fala isso ou mente ou desconhece, né, e ignora o histórico do Estado. Outros estados brasileiros estão fazendo.
São Paulo, um estado governado pelo governador Tarcísio. Essa foi pioneiro, né, na modelagem, lá atrás. E continua fazendo, né? Tanto assim, desde São Mário Paulo Covas. E Minas tiveram modelos que deram certo. E desde Mário Covas, e depois passando pelos diversos governadores, pelo Alckmin, pelo Serra, né, pelo Dória. E agora com o Tarcísio está fazendo várias concessões com free flow, mesma modalidade. Assim, é praticamente idêntico ao que nós estamos fazendo aqui no Rio Grande do Sul com o free flow. O que é o free flow? É o que a tecnologia nos proporciona de avanços para não ter mais aquele modelo quase que medieval, quando a gente compara a tecnologia, que era obrigar a botar uma cancela no meio da rodovia para fazer as pessoas física, pararem para poder pagar o pedágio. A tecnologia nos proporciona avançar e permitir com que seja feito um pagamento automático quando a pessoa passa naquele poste, que não precise barrar as pessoas de passar. E se eu posso fazer isso com o fluxo livre, que é o que significa em inglês, né, o free flow, o fluxo livre, então eu posso também quebrar isso em mais partes e fazer com que se pague proporcional aos trechos percorridos. Faz sentido. Ao invés de eu botar uma barreira física de uma praça de pedágio, obrigando as pessoas a pararem e cobrar ali, como eu não vou poder fazer isso em muitos trechos da rodovia, né? Imagina eu fazer as pessoas pararem a cada várias vezes numa viagem, não faz sentido, não é economicamente aceitável, não é ambientalmente aceitável, porque a pessoa parar e retomar a velocidade onde ela mais emite carbono, então não faz sentido isso, seria um horror. Mas agora você pode fazer isso através de pórticos que fazem cobrança livre, então eu consigo quebrar essa cobrança em mais partes, e ao invés de cobrar 10, 12 reais numa praça de pedágio, eu vou cobrar 2, 3 reais por passagem em cada trecho, que é mais justo, inclusive, porque se eu usei um trecho menor, eu vou pagar menos. Se eu usei um trecho maior, eu vou pagar mais. Então é mais justo. Mas aí, claro, entram os demagogos de plantão, véspera de ano eleitoral, né, que ignoram que os seus aliados em São Paulo, à direita, como o governador Tarcísio, ou que os seus aliados à esquerda, como o presidente Lula, né, estão fazendo concessões. Tem dezenas de lotes de concessões no Ministério dos Transportes. O ministro Renan Filho publicou recentemente, né, o calendário dos leilões de concessão de rodovia que o governo federal está projetando para o ano que vem, incluindo 290 aqui no Rio Grande do Sul, 116 aqui no Rio Grande do Sul, 293, enfim, nos blocos de concessão que eles estão projetando aqui no Rio Grande do Sul. Então eles estão fazendo concessões, seja à direita, seja à esquerda, o que demonstra que parte das nossas lideranças políticas aqui no Rio Grande do Sul está mais interessada no debate eleitoral para viabilizar o seu projeto político para tentar buscar a eleição no ano que vem do que no Rio Grande do Sul mesmo. Porque se estivessem interessados no Rio Grande do Sul, não ignorariam que os seus aliados políticos fazem concessões e debateriam o que tem que ser debatido e que nós aceitamos debater. Onde vão as praças? Onde vai o pórtico? Né? É mais para lá, é mais para cá, aqui não deve ter, essa obra precisa ser revista, aqui não precisa, vai ficar caro e vai impor um custo maior, dá para rever. Isso o governo sempre esteve à disposição para debater, sempre. É como fizemos no Bloco 2, o Bloco 2 de concessão da região dos vales, a região norte do estado. Teve intenso debate, a gente fez consulta pública, ouviu, processou aquelas demandas, reorganizou, revisou itens do modelo e publicamos o edital. O Bloco 1, que pega as rodovias da região metropolitana em direção à região das Hortênsias e Litoral Norte, é a mesma coisa. Acabou de encerrar a consulta pública, fizemos audiências públicas, ouvimos as sugestões, as críticas, vão ser feitos ajustes, né, em locais de pórticos ou mesmo na existência de pórticos aqui ou ali, sobre investimentos que serão revistos para poder trazer para mais próximo daquilo que é melhor aceito pela sociedade. Mas discutir se tem que fazer ou não, ou combater os pedágios como se houvesse alternativa. Aliás, eu perguntaria para ele, se eu tivesse a oportunidade aqui, fazer um debate como fizemos na campanha eleitoral, qual é a alternativa, candidato? Né? Eu perguntei tantas vezes. Qual é a alternativa para viabilizar 12 bilhões de reais de investimentos? É isso que a gente está falando. Né? Só nesses dois blocos, no bloco 1 e no bloco 2, 12 bilhões de reais de investimento. Eu quero saber qual é a alternativa deles para viabilizar investimentos de 12 bilhões de reais na rodovia do Rio Grande do Sul sem fazer concessões. Governador, 2027 o senhor não será mais governador e o seu sucessor nós não conhecemos ainda. O que precisa acontecer para que esses projetos não sofram uma solução de continuidade, sejam projetos que o Estado toque e que não sejam um projeto de um governo e outro governo venha e mude tudo? Olha, eu sempre busquei tratar com muita transparência todos os assuntos para mostrar, olha, nós ajustamos as contas, privatizamos empresas, tivemos receitas extraordinárias que nos permitiram suprir boa parte assim, da demanda reprimida de investimentos no Estado ao longo dos últimos anos, mas sempre fui muito claro para dizer que isso tem, né, é uma ponte
e que a gente precisava usar essa ponte para chegar num ponto em que o Estado consiga ter investimentos, lembrando que ele volta a pagar a dívida, que nós estamos, por exemplo, tivemos que fazer acordos necessários, importantes na saúde e na educação para aumentar investimentos nessas áreas. Então, saúde e educação vão ter investimentos reforçados, já estão tendo ao longo do nosso governo, porque, enfim, são assuntos complexos para quem está escutando na rádio, mas o Estado não cumpria corretamente os 25% da educação, os 12% da saúde, constitucionalmente definidos. Isso, historicamente, o nosso governo faz o acordo para ajustar isso, amplia esses investimentos. Então, o resultado final é que saúde e educação vão ocupar mais espaço no orçamento do Estado. Já estão ocupando mais e vão ocupar mais. Até por isso que é importante as concessões. Porque se eu vou ter que colocar mais recursos na saúde e na educação, vai ser menos recursos na infraestrutura. Então, como é que eu supro essa capacidade, essa necessidade de investimentos na infraestrutura? Concessões é a resposta, não tem outra. Embora o pessoal insista em bater nas concessões, mas não apresente alternativas. Então, sempre fui muito transparente em relação a isso, não apenas exaltando os feitos do nosso governo, e não são poucos, mas também destacando os desafios que se mantêm para o Estado, como forma de que a sociedade civil entenda esses desafios e permita fazer um debate sobre agenda de futuro do Rio Grande do Sul de uma forma honesta, transparente, clara, né? Agora, claro, a definição, o povo gaúcho no próximo ano vai definir o seu novo governador ou governadora. Eu entendo que boa parte dos avanços que nós fomos capazes de ter nesses últimos anos tem a ver com a continuidade. Pela primeira vez, o Rio Grande do Sul optou por continuar um governo. Pela primeira vez na história. Não rompeu com o modelo de gestão. Aliás, eu diria até que lá na eleição de 2018, quando eu e o governador Sartori fomos ao segundo turno, já havia ali uma decisão de não haver rupturas. Né? Porque a nossa candidatura admitia avanços importantes ali do governo Sartori. A gente defendia uma inflexão de agenda, de posicionamento, de atitude, enfim, mas não defendíamos uma ruptura. Não dizia que estava tudo errado, que tudo deveria ser revisto, né, que estava no caminho errado. Então, o Estado tem avançado porque ele decidiu não romper. Eu espero que a gente possa ter, em 2026, essa condição de observar os avanços. Pode pegar qualquer dado, qualquer área, mas em qualquer área. Eu faço esse desafio aos nossos adversários. Quer falar sobre segurança pública, os resultados são melhores. Quer falar sobre investimento em infraestrutura, os resultados desse governo são melhores. Educação são melhores. Né? Então a gente tem condição de demonstrar isso. Mas o povo gaúcho é soberano. Ele decide nas urnas o seu destino. Eu não posso, a partir do meu mandato, conferido que tem um término, determinar que as coisas continuem sendo como elas estão ou que continuem evoluindo na direção que estão, porque a decisão é soberana do povo gaúcho sobre o seu futuro. Bom, governador, bom dia. Prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio. Vamos falar de eleição, então. Considerando que falar de eleição nacional, já que o senhor é governador de um estado importante, reeleito, tem protagonismo, entrou no PSD, é o presidente do PSD no Rio Grande do Sul. Com a unção de Flávio Bolsonaro quase que forçada como candidato da direita em oposição ao governo Lula, o senhor acha que aí abre a margem para uma candidatura alternativa de centro-direita, concorrente? E qual é o seu papel nessa orquestração? Bom, ao que tudo indica, o presidente Lula é um candidato à reeleição. Sim. Embora isso não seja sacramentado numa convenção ou numa pré-convenção do Partido dos Trabalhadores, tudo indica que deva ser um candidato à reeleição. De outro lado, o outro campo que protagoniza a polarização vigente no Brasil tinha uma opção: fazer um direcionamento mais ao centro, de composição, um movimento, né? Para uma composição com uma direita mais moderada, ou para o centro político do país, e na escolha que fez até aqui, eu digo fez até aqui porque as coisas ainda estão se movendo, indica, né, embora o pré-candidato, o senador Flávio, seja entre os Bolsonaro alguém mais moderado, mas naturalmente muito vinculado assim, né, ao pai, à figura do pai, e tudo indica radicalizará, né, nessa polarização como ela tem sido.
Isso sim, acho que reforça a posição do centro político no país. O presidente do PSD, o Kassab, o presidente Gilberto Kassab, tem indicado isso. Olha, né, se os movimentos da direita viessem, por exemplo, com uma possibilidade de Tarcísio ser candidato a presidente, temos toda a disposição de composição, sendo o caminho que estão indicando, que respeitamos. Não estamos aqui para discutir se é bom, se é ruim, se é isso ou não, mas divergimos. Reforça a disposição do PSD em ter candidatura própria. Bom, dentro do PSD nós temos o governador Ratinho, no Paraná, e eu me apresento, sim, porque eu defendo a despolarização do país, ou pelo menos a desradicalização da polarização. E se eu defendo isso, né, e defendo que a gente possa trazer a política para discutir os problemas e não para discutir as pessoas, que a gente possa atacar com força os tantos problemas que o país tem e não ficar atacando uns aos outros e perdendo energia, eu tenho uma responsabilidade também em liderar esse projeto, se entenderem que eu deva fazê-lo. Isso não está na minha alçada, decidir se eu sou candidato a presidente ou não. Mas eu me coloco à disposição para ser, se o meu partido entender que deva ter candidato, para liderar esse movimento. Porque estou muito cansado, assim como muitos brasileiros, desse nível de radicalização política que a gente está vivenciando, enquanto os problemas do país continuam livres aí, né? Entre eles o tema da segurança pública, né? Em que o governo federal precisa assumir um protagonismo que não assume, que tergiversa, que encontra culpados, mas não encontra soluções. A gente, aqui no Rio Grande do Sul, trabalhou para encontrar soluções e a segurança pública do Estado avançou muito. O senhor está comemorando, inclusive, índice de segurança pública aqui no Estado, isso é verdade, recompôs efetivo, que eram baixíssimos, né? E equipagem também, que é importante, mas tem um índice que é muito difícil, que vem sendo trabalhado, que é a questão do feminicídio, né? Que aqui em São Paulo, outros estados, é muito alto ainda, e o Rio Grande do Sul até contabiliza mais porque tem esses dados tabulados, né? Muito já foi feito, tem a Sala das Margaridas, tem novas delegacias em aberto. O que o governo pode fazer mais sobre esse tema para reduzir isso? Assim, se você pegar cada um dos indicadores, os mais importantes que são monitorados, como homicídios, né, reduziu de 3.500 que o Estado teve lá em 2017, para pegar o dado anterior imediatamente ao nosso governo, de 2.700 para 1.200 que a gente está agora. Então a gente está falando de 1.500 homicídios a menos, né, entre o último ano do governo anterior ao nosso e este ano que nós vamos ter. 1.500 vidas que deixam de ser perdidas, assim, tem que dar dimensão disso, né, para a população. Sei lá, são 10 aviões lotados de pessoas. Porque se caíssem 10 aviões no estado hoje, seria um choque, né? Só que como homicídios acontecem... Pulveriza. No estado, isso não choca, mas se você pegar, são 10 aviões que deixaram de cair no estado, de pessoas que deixaram de ser mortas no Rio Grande do Sul. Os roubos de pedestres também caíram 50 mil. 50 mil. Se pegar no agregado ao longo do nosso governo, mais de 200 mil pessoas deixaram de ser roubadas. Se eu comparar o indicador que o Estado vivenciava em 2018, e se ele continuasse naquele patamar, como não continuou, a redução equivale a 200 mil pessoas que deixaram de ser roubadas no Rio Grande do Sul. Ou os roubos de veículos, né, que alcançam aí quase mais de 90 mil veículos que deixaram de ser roubados. É a frota inteira de Cachoeirinha, por exemplo. A frota de veículos inteira de Cachoeirinha deixou de ser roubada ao longo dos últimos anos no Rio Grande do Sul. Então, são avanços inegáveis. Os feminicídios têm um componente mais difícil, né? Embora nós tenhamos, neste ano, mais feminicídios que no ano passado, mas tenhamos menos do que 2022, por exemplo, o último ano do nosso governo anterior. E os indicadores estão aí, podem buscar. O Brasil está vivendo uma elevação de feminicídios. Tem um componente cultural difícil, complexo, né? Porque vem, assim, eu sempre digo, de centenas ou milhares de anos de dominação masculina sobre as mulheres. As mulheres, que bom, num avanço da humanidade, vem ocupando mais espaços, definindo o seu próprio rumo, sobre os seus relacionamentos, se querem estar, se querem não estar, se querem ser o que elas quiserem ser, onde quiserem ser. E muitas vezes muitos homens não compreendem isso, né? O que não é aceitável e precisa ser fortemente repreendido e dar consequência firme para esses que não compreendem. Então a gente tem uma série de iniciativas. Por exemplo, o monitoramento eletrônico do agressor, que esse governo colocou. Então, medidas protetivas para as mulheres significam também colocar uma tornozeleira num agressor. E a gente tem feito ações para poder não apenas atender as mulheres que são vítimas de violência, mas também
estar muito presente, próximo, junto a esses agressores, para que a gente consiga evitar com que esses feminicídios aconteçam. E recriamos a Secretaria da Mulher, recentemente, né, para termos uma política melhor articulada, porque tem componente de saúde, de atendimento psicossocial, de questão de assistência social, na educação. São muitas as frentes, né, que a gente deve trabalhar para que a gente possa culturalmente avançar e reduzir feminicídios aqui no Estado. Então a gente está atuando também sobre isso. Mas uma coisa é inegável, o Estado do Rio Grande do Sul é um Estado mais seguro hoje, né? Bem mais seguro do que era quando nós assumimos o governo. Governador, voltando ao tema político-eleitoral, já que a gente está às vésperas de um ano eleitoral aí, é o tema do momento também, né? Embora a questão da segurança eleitoral pública... que está chegando, porque a é o calendário. Eu sei como é que é. Se passou uma eleição, começa a discutir a próxima. Começa a discutir a próxima. né? Antecipa tudo. Planejamento estratégico. Né? É isso. Mas a gente está aí há 4 meses, praticamente, do prazo de desincompatibilização. O senhor acabou de dizer que seu nome está à disposição para um projeto que venha discutir o país, né, que discutir os problemas numa linha mais de centro, mais de equilíbrio. Isso faz a gente crer que em abril o senhor entrega o cargo ao seu vice, Gabriel Souza? Sérgio, eu sou muito movido por projeto e por propósito, né? Nunca foi sobre atender uma aspiração individual, uma necessidade de ocupar cargos. E acho que a minha trajetória demonstra isso, porque eu era prefeito em Pelotas, podia concorrer à reeleição, não concorri. Passei o cargo para minha sucessora, para minha vice-prefeita, a Paula, e ela foi eleita, na verdade, não passei o cargo para ela, né? Eu ajudei a elegê-la e ela assumiu na minha sucessão, eu não concorri à reeleição. E ela acabou de se desfiliar do PSDB. Acabou de se desfiliar para o contexto, né, partidário, local, do PSDB, tomou a decisão de sair, ainda não definiu sua nova filiação, embora haja uma boa perspectiva dela poder vir para o PSD, né, nos acompanhando. Mas o que eu quero dizer aqui se eu tivesse apego a cargos, eu tinha concorrido à reeleição lá. Eu tinha ficado no cargo como governador, não teria renunciado lá em 2022 e concorrido imediatamente à reeleição. Mas nunca me moveu simplesmente, olha, preciso ser alguma coisa, preciso concorrer, preciso estar no cenário. As pessoas têm essas coisas. Eu me lembro quando eu era prefeito e disse para a minha equipe, para os meus conselheiros políticos, para alguns analistas importantes, olha, não vou concorrer à reeleição, vou ajudar a eleger a minha vice-prefeita. Praticamente todos me diziam o seguinte: é um erro, você vai acabar politicamente, é o momento da sua consagração política para poder ser reeleito com uma forte votação, as pessoas vão te esquecer, você vai perder o seu capital político e tudo mais. Eu ousei, né, desafiei aquela lógica, encerrei meu mandato, fui estudar nos Estados Unidos, voltei, fui fazer um mestrado na FGV em São Paulo, e aí a circunstância política me trouxe para concorrer a governador e, bom, o resto da história vocês sabem. Então não tenho nenhum medo de ficar sem cargo, não tenho nenhum medo preciso estar numa posição aqui ou ali. Eu quero cumprir com o meu propósito, com a minha intenção de ajudar o país, de ajudar o meu estado. Então a minha decisão vai ser tomada no momento certo, né? Nós estamos aí 3 meses aí pela frente, janeiro, fevereiro, março, sobre o caminho que melhor eu possa contribuir, né? Mas considerando 2 nomes da América do Sul, o presidente Lula e o presidente eleito agora do Chile, Lula 4 vezes e o Katz 3 vezes disputaram a presidência, não seria estrategicamente importante o senhor se candidatar agora, independente de vencer ou não uma eleição, justamente para ganhar esse espaço nacional, consolidar esse espaço nacional? Bom, uma eleição nacional não depende apenas da aspiração da gente, depende de um contexto, do partido, das circunstâncias, então não depende unicamente de mim. Dependesse unicamente de mim, eu diria que seria imediatamente candidato a presidente da República. Porque eu acho que a gente precisa oferecer para o país um caminho alternativo a essa polarização destrutiva que coloca brasileiros contra brasileiros. Acho que não dá para insistir nesse caminho, né? Então eu seria, mas não depende só de mim. Então eu estou me apresentando disponível, mas essa decisão vai ser tomada pelo partido, dentro de uma circunstância política, de um contexto nacional, que vai definir sobre essas candidaturas. Bom, se essa definição não depende apenas de mim, a que depende apenas de mim, talvez, pelas circunstâncias locais, é de uma eventual candidatura ao Senado ou não. E essa decisão será tomada no seu tempo, considerando tudo isso. Mas, insisto, eu não vou fazer o que os políticos sempre fizeram. Eu sempre busquei ser diferente. E acho que minha trajetória demonstra isso. Eu não estou apegado a cargos, não me sinto dependente da política. Eu quero contribuir na política. E, eventualmente, contribuir na política e com o meu Estado possa, eventualmente, ser até ficar no cargo até o final do mandato, para conduzir o processo sucessório, ajudar a minha sucessão. Eu tenho muito mais preocupação sobre ajudar a eleger o meu sucessor aqui do que a conseguir um cargo para mim. Seu candidato é Gabriel Souza.
é o nome que está preparado dentro do governo, né? A gente tem outros partidos que compõem, que legitimamente estão aspirando, né? Dentro do Partido Progressista, por exemplo, você tem o Kovács Filho, que foi meu secretário no primeiro governo da Agricultura, o Hernani Polo, que é meu secretário de Desenvolvimento Econômico, é um partido grande, tem toda a legitimidade de aspirar, e o Gabriel mesmo já disse, e o MDB já disseram ao PP que tem toda a disposição de discutir com eles que nome melhor possa representar a continuidade do governo. Isso está sendo feito, essa discussão, né? Agora, claro, naturalmente o Gabriel foi líder do governo na Assembleia do Sartori, foi presidente da Assembleia, deputado, hoje é vice-governador, é um nome que se encaminha preferencialmente para cumprir esse papel, né? E acho que está preparado para isso. O senhor venceu a eleição ano passado muito condicionado, também uma circunstância que se deu no segundo turno de enorme rejeição ao candidato da direita. E o senhor manteve, e eu acho que isso é importante ressaltar, o senhor foi reeleito com uma virada espetacular no segundo turno, o senhor tem mantido bons índices de aprovação, considerando que o senhor vai para o final do mandato, não é comum que mandatários em final de segundo governo tenham um índice de aprovação alto, o senhor tem, entre 45 e 60, a depender da pesquisa. O senhor vai ser, portanto, um ator político, independente do que o senhor vai disputar, se é que vai disputar algum cargo em 2026, o senhor vai ser um ator político importante no Rio Grande do Sul. Como é que o senhor vê o cenário da eleição no Estado, especificamente? Para mim, pelo menos, guarda alguma semelhança com a eleição anterior. O senhor acha que esse ativo pode ser o diferencial, a sua aprovação? O senhor ser um personagem aqui, ainda que não candidato necessariamente? Eu tenho absoluta confiança de que nós vamos vencer as próximas eleições aqui no Rio Grande do Sul. Absoluta confiança. Porque o momento da eleição vai ser a oportunidade de fazer as comparações, de se discutir a agenda e os resultados que se teve. E eu insisto no que eu falei mais cedo. Pode pegar qualquer área. Qualquer área. Quer falar sobre educação? Tinha 20 escolas de tempo integral antes, tem 300 e agora vai para 500 no ano que vem. Não tinha uniforme escolar, agora tem uniforme escolar. Agora vai ter até tênis para quem estuda, 300 mil crianças e jovens. Vai ter o projeto Pé no Futuro, vai entregar, a partir da semana que vem, cartões de R$150 para as crianças e jovens poderem comprar o seu tênis e a meia. A merenda escolar que saiu de 14 milhões para 170 milhões de reais. A segurança pública tem os melhores indicadores. Nunca se investiu tanto na infraestrutura, qualquer área. Na saúde, os investimentos que a gente tem no SUS gaúcho já estão reduzindo em 45 dias mais de 40% a fila na oftalmologia, mais de 20% já na ortopedia, devolução de ICMS para famílias de baixa renda, em qualquer área que pegarem esse governo para comparar com os anteriores, vão ver fortes evoluções. E o momento das eleições, do calendário eleitoral, é que agora isso não está sendo discutido. Agora as pessoas estão associando a sua intenção de voto numa pesquisa ao Lula, ao Bolsonaro, enfim. Mas quando pararem para analisar o Estado e o processo eleitoral, a campanha eleitoral é para isso, e observarem os números, entenderem o que a gente avançou nesses últimos anos, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que os gaúchos poderão perceber que continuar com esta agenda é o melhor caminho para o Estado seguir evoluindo e nós vamos vencer as eleições com o candidato que nós colocamos. O senhor acha que esse resultado fiscal do governo ele é sustentável no médio prazo, considerando aí 2027, 28, 29, já que nós vamos ter, o Estado ingressou no Propag, eu acho que é uma conquista, eu acho que isso é fundamental. Vai ter de lidar com a dívida ali adiante novamente, sob as condições do Propag, somado aos termos de ajuste dos pagamentos dos mínimos de saúde e educação. Considerando a despesa relativa a isso e em relação à dívida nacional, como é que o senhor vê o mantenimento dessa equalização que o senhor obteve através das reformas? É um desafio, como sempre foi um desafio, né? Todos os anos é desafiador, porque as demandas são muito maiores do que a capacidade do governo de absorvê-las. E por isso que é tão importante ter alguém capacitado e qualificado liderando esse processo, porque as pressões são de todos os lados. Eu tomo pressão todos os dias, de servidores de um lado querendo reajuste, de municípios de outro lado querendo as obras, de coisas que não dá para atender. Eu sempre digo que o governante, para poder dizer um sim com força, ele tem que dizer vários nãos. Eu tenho que dizer muitos nãos para poder dar um sim com segurança. Mas uma coisa os gaúchos já sabem, os prefeitos já sabem e os servidores já sabem. Quando a gente diz sim, é para valer, vai até o final. Não tem obra que inicia e para. Não tem promessa que é feita e depois não consegue executar. Porque quando a gente diz sim, é porque a gente tem responsabilidade com os sims que a gente dá. Então, essa é a dor de governar,
são os tantos nãos que precisam ser dados para coisas meritórias, muitas vezes. É claro que eu quero pagar melhor o servidor, é claro que eu quero dar reajuste, é claro que eu quero chamar mais gente que está faltando em tal lugar, é claro que eu quero fazer aquela obra que o município, que a região deseja, mas não dá para dizer sim para tudo. Nós vamos superando desafios, conseguindo alcançar aqui e ali, avançando, evoluindo com responsabilidade. Então, a questão da dívida, por exemplo, o Estado vai voltar a pagar a dívida sim, mas a gente já estava voltando a pagar. Sim, voltaria de qualquer forma. Não, 2022... O PAG não é uma recuperação melhorada ali adiante, porque ele não trata do montante, ele só pedala. Não, né? e a prova aqui, Osíris... Lá adiante vai ter que ser revisto. Vai ter uma discussão, claro, mas o que eu quero dizer é o seguinte, em 2022, eu assumi o governo, o Estado não estava pagando a dívida por pagava nada. liminar conquistado no governo Sartori e nem assim conseguia pagar salários em dia e atrasava pagamentos aos hospitais. Então, nós botamos tudo isso em dia e voltamos a pagar a dívida. Em 2022, o Estado volta a pagar uma parte. Em 2023, ele volta, já paga mais. Em 2024, nós estávamos pagando e agora nós estamos pagando. Só que nós estamos pagando para nós mesmos. Mas só conseguimos pagar e ter o fundo de reconstrução do Estado porque passamos a ter esse espaço fiscal. Então, o que vai acontecer a partir de 2027 é que o Estado para de pagar no fundo e volta a pagar para a União. Mas ele tem esse espaço para o pagamento. É claro que isso torna a realidade um pouco mais dura e difícil, porque hoje eu estou conseguindo colocar esse dinheiro via fundo em ações importantes para o Estado e depois eu vou ter que voltar a pagar para a União. Mas o Estado consegue pagar isso sem colapsar, só que vai ficar mais apertado no orçamento. Que impacto isso terá na reconstrução? Não, nós estamos falando de em torno de 5 a 6 bilhões de reais por ano que o Estado tem que pagar. Para as pessoas terem a dimensão, porque eu lamento muito, assim, que eu adoro a política, né? Eu amo os debates e tudo mais, mas é tão difícil para mim ainda como cidadão aceitar que a política seja essa coisa que envolve demagogia de tantos que insistem em bater que o Rio Grande do Sul, por exemplo, não precisa das concessões, quando estados como comparo com o Paraná. Vamos comparar aqui, eu peço 1 minuto para fazer essa comparação. O Paraná e o Rio Grande do Sul têm a mesma população, têm o mesmo PIB e têm o mesmo orçamento praticamente. São estados muito comparáveis e da mesma região, ainda por coincidência. As coincidências param por aí. As diferenças. Enquanto o Rio Grande do Sul tem que pagar 6 bilhões de reais de dívida para a União por ano, o Paraná tem que pagar 400 milhões de reais. O déficit da Previdência, que aqui é 10 bilhões, o que é déficit da Previdência para quem está nos ouvindo? É o dinheiro que falta para pagar os aposentados. Por quê? Tem contribuição previdenciária do servidor, do Estado como patrão, mas não é o suficiente para pagar todas as aposentadorias. Então, o que o Estado faz? Ele vai lá no Tesouro e pega o dinheiro dos impostos da população que deveriam estar pagando serviços no presente, investimentos, e pega uma parte para pagar os aposentados. Não é uma partezinha, né? É uma partezona, porque são 10 bilhões de reais que eu tenho que tirar de um orçamento de uma receita corrente de 60 bi para pagar aposentados. O Paraná tem 6 bilhões de déficit previdenciário. Então, quando a gente soma déficit previdenciário, e para botar um pouquinho mais na cabeça da população aqui, de vocês, dos formadores aqui de opinião, em percentual da receita, são 12% da minha receita, da nossa receita, dos gaúchos, que vão para pagar a dívida, e 16% da receita que vão para pagar déficit previdenciário. Então, 28%, quase 1/3. A gente levantou de manhã, acordou e já está devendo 1/3 do que a gente arrecadou. Na verdade, é isso para pagar dívidas e déficit que se constituiu ao longo dos anos, em tantos governos. E que no Paraná é 10 bilhões de reais a menos por ano. Então, todo ano, o governador do Paraná, que tem a mesma população, o mesmo PIB, mesmo orçamento que nós temos aqui, tem 10 bilhões de reais a mais de disponibilidade de caixa do que nós temos. De sobra. E fazem concessões rodoviárias. Nós que não temos esse dinheiro, não vamos fazer? É claro que os nossos adversários estão vendendo ilusão. Insisto, né? Até por isso fazem concessões em outros lugares. Agora, eu vejo que o Partido dos Trabalhadores aqui bate que nós vamos fazer concessão aportando recursos do Estado para as concessionárias. Vão dar dinheiro para as concessionárias, eles dizem. O governador do Piauí, do Partido dos Trabalhadores, tem uma concessão feita lá em que ele assegura uma receita para a concessionária. Todos os meses, né, apura-se lá quantos veículos circularam. Se não circularam veículos suficientes para pagar a conta, o governo do Estado banca, na verdade. Porque existem essas modalidades, porque tem um custo das obras, a manutenção. Se a tarifa não remunera integralmente aquele custo, o Estado tem que entrar.
E até inteligente que você faça isso, olha, remunera uma parte do investimento via tarifa, remunera uma outra parte via aporte do Estado. E entrega Esse a aporte estrada. é uma única vez. Então, o nosso aporte é uma única vez. Então, o debate político eleitoral está vindo, contamina todo esse processo, mas eu quero insistir que algumas pessoas que dizem para mim, governador, vai ao ano da eleição, deixa para o próximo decidir. Eu sou o governador até o último dia que eu estiver sentado naquela cadeira no Palácio Piratini, tomando as decisões que deixem para o Rio Grande do Sul o legado que ele deve ter. Um Estado que tenha serviços públicos decentes, prestando para a sua população, como nós avançamos. Não está perfeito, mas está melhor, está diferente, não dá para negar isso. E que entregue a infraestrutura e a capacidade de investimentos necessários. O governador, o Estado está numa disputa pesada aí com outros estados, né, por uma montadora híbrida elétrica chinesa, que é a GWM. O que o Estado tem para oferecer para assegurar que ela venha para cá? E como é que está esse processo? Quem é que está comandando essa negociação? Bom, aí eu peço aos líderes, assim, eu vou falar um pouco mais genericamente, que tem um processo de negociação. Sim, tem um caráter sigiloso. Né? Então seria pouco inteligente e responsável do meu lado se a gente abrisse tudo aqui, né? Mas o que interessa dizer nós estamos com o maior esforço para poder apresentar para temos chance. A GWM, que indica, sim, estamos nos esforçando para demonstrar com clareza justamente que as condições de competitividade que o Rio Grande do Sul tem pelo seu porto, pelas áreas disponíveis, pelas ferramentas de incentivo local, pela mão de obra, pelo capital humano, por tudo que possa ser feito para poder garantir à empresa uma condição de competitividade a partir do que ela venha a produzir no Rio Grande do Sul. Nós estamos muito animados com essa perspectiva, não posso adiantar muito mais do que isso, no sentido de que estamos num processo de negociação, né? Mas estar animado significa que está andando bem, então. Eu acredito que sim, né? Tudo que evoluímos até aqui. Quem está centralizando isso é a Invest? Sim, que é uma agência que nós criamos no nosso governo. A Invest RS é uma agência de promoção do investimento, que é financiada pelo governo do Estado. Tem uma equipe técnica de 40 profissionais altamente capacitados para poder justamente fazer todo o atendimento de todas as necessidades de empresas que tenham interesse de investir e prospectar novos negócios para o Rio Grande do Sul. Então, e tem evoluído muito nisso. Vamos lá, o Rio Grande do Sul criou essas condições para poder fazer com que a CMPC, por exemplo, anunciasse o maior investimento da história de uma empresa no Rio Grande do Sul, mais de 25 bilhões de reais numa nova unidade de celulose. Ou uma empresa de fabricação de aviões, que é a Aeromote aqui em Guaíba, né? Vai fabricar aviões. Ou uma empresa de data centers, que tem um projeto, né, ambicioso de fazer uma grande cidade de data centers em Eldorado. Então a gente está com muita determinação prospectando investimentos e criando esse ambiente que atraia esses investimentos para o Estado. Governador, recentemente eu gostaria de uma manifestação do senhor a respeito. Recentemente nós recebemos aqui no Jornal Urgente o Maneco Hassen, que é o secretário de Reconstrução do Governo Federal no Rio Grande do Sul. Ele fez uma crítica ao governo do Estado. Ele disse que o senhor havia demandado que a gestão dos projetos de reconstrução ficassem sob a alçada do Rio Grande do Sul. E daí ele diz o seguinte, abre aspas, o governador assumiu essa responsabilidade para poder atualizar esses projetos e licitar as obras, mas infelizmente até hoje nenhum projeto foi o sistema de proteção. Do sistema de proteção. Eu não vi a declaração. Eu não vi a declaração, vou falar a partir do que tu estás me manifestando aqui. Citando literalmente o que ele disse. Tenho confiança na tua palavra. Então, estão sendo feitas as atualizações. O Estado contratou. O projeto de Eldorado está em processo de atualização. O que a população tem que entender aqui? Projetos de contenção dessas cheias, né, são projetos complexos. Não é simplesmente pega a retroescavadeira, toca lá e levanta um dique. Tanto é verdade que o sistema de proteção da capital colapsou, não funcionou. Então tem que ter muita responsabilidade nesse processo. Para fazer a coisa do jeito certo, para que não se frustre as expectativas e não se deixe a população desprotegida depois. O Estado já vinha num processo de elaboração desses projetos quando aconteceram as enchentes. Isso gera uma necessidade de atualização desses projetos. O Estado fez a contratação da atualização dos projetos de Eldorado, de todo o sistema de proteção de Eldorado, está sendo concluído até o início do ano que vem, agora entre janeiro, fevereiro, mais tardar, deve estar pronta essa atualização e vai permitir ao Estado conduzir um processo licitatório por regime de contratação integrada, onde a empresa que for contratada vai elaborar os projetos executivos e executar a obra. Então, Eldorado está já nesse caminho, finalizando a atualização dos projetos e fazendo em seguida a contratação. O outro é o do Arroio Feijó, que pega aqui a área de Alvorada e Porto Alegre e que está concluindo o processo licitatório, porque aí o Tribunal de Contas, né,
exigiu que fosse feita uma modalidade de contratação por técnica e preço, que é um pouco mais demorada, porque envolve uma análise técnica que leva um pouco mais de tempo e depois faz análise dos preços ofertados pelas empresas que se apresentam para fazer essa atualização de projeto. E isso já aconteceu uma primeira etapa, agora está sendo feita a análise técnica, em breve a gente deve estar finalizando o processo de contratação da atualização. Então, se seguirão em alguns meses a atualização desses projetos para em seguida fazer o mesmo processo de contratação integrada. Então são coisas que levam tempo, né? São projetos complexos, mas que estão sendo de forma diligente e dedicada, conduzidos pela nossa Secretaria da Reconstrução Gaúcha e pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Sim. Agora, o senhor concluiu o mandato no próximo ano. Tem uma obra que o senhor olhe e diga assim, esta eu quero entregar no próximo ano? Puxa vida, tem muita coisa, né? Porque, como eu disse, o Estado ele tinha assim, uma deficiência na prestação de serviços básicos. Eu sempre digo, antes de fazer uma obra faraônica para ter um símbolo, a gente tem que voltar a fazer o básico bem feito. Sim, às vezes a principal obra é uma escola. E são várias. Se eu pegar assim, você tem uma grande escola em Cruz Alta, que estava a obra parada lá, são 25 milhões de reais que está fazendo, vai entregar essa obra no ano que vem. Ou a nova escola aqui em Gravataí, que também vai sair do zero e vai ser construída num modelo construtivo rápido, que deve ser entregue ainda dentro desse mandato. Então você tem várias obras de reformas de escolas, porque o Estado já é bem servido de números de escolas. Então é menos sobre construir novas e mais sobre colocar em condições as existentes. E o Estado não conseguia reformar essas escolas, levava 1000 dias entre a demanda de uma escola, de uma demanda urgente, e a execução da obra. E agora leva 90 dias. Então a gente reduziu processos burocráticos, colocou mais recursos. Os acessos asfálticos, por exemplo, né? Tinha 62 municípios sem acesso asfaltado. A gente já entregou 29, tem outros 20 que estão em execução e os outros 13 que faltam, o Estado está fazendo aí os processos para contratação. Além de ligações regionais também, que são obras como Tupanciretã, Santa Tecla, numa área de produção de soja super importante, como é Canguçu, Piratini, que começou agora a obra, como é Tapejara, Charrua, que a gente entregou recentemente. São obras de ligações regionais, né, que a gente vai fazendo para poder encurtar distâncias e que também mudam realidades locais importantes. Então, nós fizemos uma opção de não tomar o caminho de, olha, vamos fazer uma super obra aqui de uma ponte estaiada que fica um belo símbolo, enquanto o Estado está lá com estradas sem manter em condições, sem acesso asfaltado para municípios. Está errado isso, né? Então vamos fazer o básico bem feito. Esse governo entrega tudo isso e eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na vida das pessoas. E tem alguma coisa que o senhor não fez, gostaria de fazer, mas que infelizmente não vai dar tempo? Se arrepende de alguma coisa? Não diria arrependimento. É claro que eu sou um ser humano como qualquer outro. Erro, acerto. Acho que cometemos mais acertos do que erros, seguramente. Acertamos mais do que erramos, mas não deixamos de errar. O importante é que dentro desse processo todo, com muita humildade, nós sempre ouvimos, aceitamos as críticas que se interessam em nos ajudar a ser melhores e rebatemos aquelas que são só para nos destruir. Eu acho que no final do processo, né, o que eu peço que as pessoas olhem é o saldo, né, disso tudo. Né? E o Rio Grande do Sul está diferente, em qualquer área, em qualquer setor. Você vai ver um estado bem diferente, para melhor, do que aquele que a gente assumiu, que paga as contas em dia, que abre espaço para investimentos e que pode sonhar novos sonhos. Então, são 160 hospitais que receberam algum tipo de investimento do governo do estado em equipamento. Né? Eu estava lá agora, justamente em Santana do Livramento anteontem, já estou perdido no tempo agora. Ontem, tanta agenda correndo, entregando na Santa Casa de Santana do Livramento os equipamentos de hemodiálise, os recursos para poder fazer intervenções no bloco cirúrgico e implantando novas 2 unidades de ambulatoriais de cardiologia e de nefrologia. Cardiologia, pacientes que antes de Santana do Livramento tinham que ir para Ijuí. Tinha que viajar. Santana do Livramento para Ijuí tinha que ir o paciente para ser atendido, que era referência para Santana do Livramento de cardiologia, agora vai ser atendido em Santana do Livramento, ou da região, né, daquela fronteira, que vão ter aquele atendimento. Esses 2 novos ambulatórios custam R$2.200.000 por ano. E o Estado tem recurso agora para bancar. Isso faz diferença na vida das pessoas. Então, tem avanços importantes que eu estou muito feliz que está chegando aí um ano para a gente poder mostrar tudo isso para a população e debater esses avanços. Governador Eduardo Leite, obrigado pela presença conosco. Obrigado. Bom Natal, boa passagem de ano também. Feliz Natal para vocês também aqui. Obrigado, Excelente 2026 para todos que nos acompanham. Muito obrigado. Até o próximo contato. 10:02, a gente faz o